Sexto ano, boa tarde. Então, esse vídeo, aula que eu vou fazer, vai servir para o sexto ano A, que era para ter tido uma aula de manhã, mas como eu tive uma consulta, não foi nem uma consulta, eu fui fazer uma confutura, não deu para eu gravar o vídeo de manhã, só era uma aula. E outra aula agora é com sexto B. Então, vai servir para as duas turmas, tanto o sexto A quanto o sexto B. Então, a última redação que nós vimos, o gênero foi Conto Maravilhoso. Agora nós vamos para a página 50 para nós entrarmos no gênero crônica, tá? Então, veja bem, página 50 é a leitura de um texto. Depois que nós fizermos a leitura desse texto, tá? Responder atividades se referindo ao texto. Na outra aula, nós vamos entrar no conceito de crônica para vocês produzirem uma crônica, tá? Então, o texto que você vai ler é uma crônica escrita por Antônio Prata sobre as viagens de férias de uma família. Para essa história, por que será que o cronista utilizou o título? Gente, é em inglês. Eu não sei se eu não vou ter, né? One, three, não sei, em inglês. Você conhece o significado dessa expressão? Nem eu, tá? Temos que fazer uma pesquisa lá no dicionário de inglês para sabermos o significado dessa expressão. Na próxima aula a gente vai descobrir. Passei boa parte das férias da minha infância em Linz, em inglês também, não sei se é assim que pronuncia, cidade interioriana, onde moravam meus avós paternos. Como Linz fica a 430 quilômetros de São Paulo, não seria incorreto dizer que passei boa parte das férias da minha infância dentro do carro, indo ou voltando de Linz. Da cidade, guardo poucas lembranças. A terra vermelha do quintal, as ruas quentes e planas, uma sorveteria de esquina, já da estrada, das infinitas horas que separavam a nossa casa da de nossos avós. Lembro de muita coisa. O começo da viagem era sempre animado. Eu e minha irmã, que não víamos o pai durante a semana. Falávamos sem parar sobre os acontecimentos mais importantes dos últimos dias. Eu tô com 2 dentes moles. A tia Silvia tá grávida. Do ilho dos últimos dias. Eu tô com 2 dentes moles, a tia Silvia tá grávida. Do ilho é muito burro. Ele desenhou um homem com um bigode em cima do nariz. Quando sossegávamos um pouco, meu pai contava uma outra novidade. Dizia que havia falado com a nossa avó e que ela já estava fazendo a gelatina de canela que a gente gostava. Que esse ano o presépio estava mais caprichado.
com uns boizinhos e vacas que o meu avô tinha mandado fazer em Bauru. E a gente ficava, olhando o mato passar, borrado pela janela, e imaginando o que faria primeiro quando chegasse. Se corria para o presépio ou para as gelatinas. 430 quilômetros, contudo, são 430 quilômetros. De modo que mais cedo ou mais tarde, o tédio se abatia sobre nós e surgia a pergunta incontornável: pai, falta muito? Sabíamos que a resposta era positiva, mas não nos importávamos. Queríamos era ouvi-lo dizer quanto, exatamente, pois meu pai tinha inventado uma unidade de medida para viagens muito mais interessante do que quilômetros, milhas ou nós. Acho que faltam uns 16 banhos. Fazíamos uma cara séria, como convém a viajantes. Escolados, e perguntávamos: de chuveiro ou banheiro? Banheira, dizia ele, e caprichado desses de lavar atrás da orelha e entre os dedos dos pés. Então começávamos a simular os banhos, ao mesmo tempo em que os narrávamos, desde o momento de tirar a roupa até pentear os cabelos. Pelo retrovisor, ele conferia cada passo. E as meias tiraram as meias? Tô entrando, dizia minha irmã. Na banheira vazia? Tem que encher. A alavanca do vidro direito era água quente, a do vidro esquerdo, a fria. Enquanto o vento entrava no carro, botávamos os pés aos poucos no vão, entre os bancos, testando a temperatura da água. O banho só era considerado terminado quando estivéssemos limpos, vestidos e penteados. Alongar o processo era fácil. Sempre tinha um esfrega as costas, um creme rinse ou um embaixo das unhas, para nos manter ocupados por mais alguns quilômetros. O problema era quando ele entrava, ele errava na conta. Já estávamos na entrada da cidade e ainda tínhamos que tomar 3 ou 4 banhos. Então fazíamos o que chamávamos de lava-jato, método ultra rápido de asepsia, pelo qual era permitido lavar o corpo com a espuma do shampoo e recomeçar o processo sem ter que pentear os cabelos. Uma outra vez, ele chegou a estacionar o carro na esquina da casa da nossa avó. Depois de 6 horas de viagem, para que tirássemos a espuma dos olhos ou terminássemos de secar os cabelos. Então, entrávamos correndo casa dentro, comíamos as gelatinas, víamos as melhorias do presépio. Éramos mimados pelo avô e pela avó. Mais tarde, antes de dormir, tomávamos banho de chuveiro. Um banho chato, com água de verdade, sabonete, que parecia durar muito mais que quilômetros do que os bancos de trás do nosso carro. Primeira questão. Após a leitura da crônica, é possível entender por que o título dela
é one true road. Não sei. Só se depois que soubermos o significado, né? 2. De acordo com a leitura realizada, assinale a alternativa que apresenta o principal assunto dessa crônica. A. Os banhos que as crianças realizavam. B. As férias em Lins. Ou C. As lembranças de alguém sobre uma viagem até Lins. Terceira, releia o trecho a seguir e responda às questões. Passei boa parte das férias da minha infância em Lins, cidade interiorana, onde moravam meus avós paternos. Como Lins fica a 430 quilômetros de São Paulo, não seria incorreto dizer que passei boa parte das férias da minha infância dentro do carro, indo ou voltando de Lins. Que tipo de narrador conta os fatos dessa crônica? Justifique sua resposta. Narrador-personagem ou narrador-observador? O narrador-personagem é aquele que participa da história. Ele conta a história e participa, faz parte. O narrador-observador é aquele que apenas observa e narra a história. B. 2 linhas. Assinale a alternativa que apresenta o nome da cidade onde mora o narrador. A. Lins. B. São Paulo. C. Rio de Janeiro. Letra C. Esse narrador seria um adulto ou uma criança? Copie uma frase do trecho que confirme a sua resposta. 2 linhas. 4. Copie o trecho da crônica que marca o momento em que o cronista começa a narrar os acontecimentos da infância. 4 linhas. 5. Com que finalidade o pai dizia que o banho era de banheira? 4 linhas. 6. Em que momento o banho era considerado terminado? Assinale a alternativa correta. A. Quando chegavam na casa dos avós. B. Quando terminavam de limpar embaixo das unhas. Ou C. Quando estavam limpos, vestidos e penteados. 7. Qual era a estratégia do pai para que o banho demorasse mais? 3 linhas. 8. Qual seria o motivo de o banho de verdade, com água e sabonete, parecer chato e muito mais longo que aqueles tomados no banco de trás do carro? 3 linhas. 9. Releia o trecho abaixo e observe a palavra destacada. Pai, falta muito. Sabíamos que a resposta era positiva, mas não nos importávamos. Queríamos era ouvi-lo dizer quanto. Exatamente, pois meu pai tinha inventado uma unidade de medida para viagens muito mais interessante do que quilômetros, milhas ou nós. Acho que faltam uns 16 banhos. Agora leia os significados para essa palavra e explique com qual sentido ela foi empregada nesse trecho. Nó. Entrelaçamento de uma ou duas cordas. Linhas ou fios para encurtá-los, marcá-los ou uni-los. Significado de nó. 2. A parte mais dura da madeira. 3.
A articulação das falanges dos dedos. 4. Aquilo que une, liga, vínculo. 5. O ponto crítico ou essencial de um assunto, negócio ou problema. 6. Unidade de velocidade igual a 1 milha marítima por hora. 7. Porção do caule ou do ramo onde se insere as folhas. 10. Depois de saber a quantidade de banhos que faltava, olha, preste bem atenção, agora leia os significados para essa palavra e explique com qual sentido ela foi empregada nesse trecho. Aí você deixa 2 linhas, tá? Você vai dizer se foi no sentido 1 do significado da palavra nó, no sentido 2, 3, 4, 5 ou 6. 2 linhas. 10. Depois de saber a quantidade de banhos que faltava para o fim da viagem, o narrador diz que ele e a irmã faziam uma cara séria que convém a viajantes escolados. Qual o sentido que essa palavra tem nesse contexto? Escolados. Escolado deriva da palavra escola, né? 11. Deixe 2 linhas. Que tom o autor adota ao escrever a crônica? Mais sério ou mais descontraído? Qual é a relação entre esse tom e a temática de texto? Deixem 4 linhas. 12. Em que suporte essa crônica foi publicada? Daí você vai dizer se foi em jornal, site, revista. Está abaixo do texto. Não, com certeza está abaixo do texto original, viu? Pode ler, abaixo do texto original que está. 12. 2 linhas. 13. A crônica é um gênero que nasceu no jornal com o objetivo de provocar no leitor uma leve reflexão, muitas vezes bem-humorada, sobre acontecimentos da vida cotidiana, né? Então, a crônica é aquilo que você relata, pode ser relatado da sua vida cotidiana, ou da vida de alguém também, no seu cotidiano. A crônica, trata de um acontecimento do cotidiano. Por quê? 4 linhas. B. Em sua opinião, qualquer fato verídico ou não pode ser assunto para uma crônica. Justifique. Em sua opinião, qualquer fato verídico ou não pode ser assunto para uma crônica. Justifique. 3 linhas. C. As crônicas geralmente são publicadas em jornais. Embora também tratem de fatos do cotidiano, as crônicas são bem distintas das notícias. Por quê? Então, essa questão aqui, a C, eu vou responder com vocês a 11, a 11, a letra A da 13 e a letra C da 13. Página 54. Em que época do ano passa a história contada nessa crônica? Como você chegou a essa conclusão? Vou responder também com vocês a 14. 15. Releia outro trecho da crônica.
430 quilômetros, contudo, são 430 quilômetros. De modo que, mais cedo ou mais tarde, o tédio se abatia sobre nós e surgia a pergunta incontornável: Pai, falta muito. Sabíamos que a resposta era positiva, mas não nos importávamos. Queríamos era ouvi-lo dizer quanto. Exatamente, pois meu pai tinha inventado uma unidade de medida para viagens muito mais interessante do que quilômetros, milhas ou nós. Acho que faltam uns. Letra A. Qual é o efeito de sentido provocado pela repetição da frase destacada? Também vou responder com vocês a letra A. B. Que relação pode ser estabelecida entre essa repetição e a brincadeira inventada pelo pai, transformando banhos em unidades de medida? Também responderei com vocês. C. Com base nesse trecho, a crônica apresenta o tempo real preciso da viagem, o tempo marcado pelas impressões do narrador. Explique. Também vou responder com vocês. 16. One True Draw é um livro do escritor estadunidense Jack Kerouac, 1922 a 1969, cujo narrador é o protagonista, inspirado nas próprias aventuras do escritor, quando viajou dos Estados Unidos até o México com um amigo. Além de a crônica ter o mesmo título desse livro, que outras relações podemos estabelecer entre os dois textos? Também responderei com vocês a 16. Deixem 3 linhas. 17. A crônica que você leu, assim como os contos do capítulo 1, também é uma narrativa. Apesar dessa semelhança, que diferenças é possível estabelecer entre a crônica e os contos maravilhosos, quanto à temática e as personagens? Também responderei com vocês. Então, você vai deixar 5 linhas, tá? Na 17. Não, quanto à temática e as personagens, deixa. 18. Quais são as suas impressões sobre a crônica? Você gostou ou não dela e por quê? Resposta pessoal, tá? Então, gente, aqui está a atividade de redação, né? É o entendimento do texto que é o gênero crônica. Na próxima aula, eu vou falar mais sobre o que é crônica, para que eu passe um trabalhinho para vocês, sendo avaliativo, né? Você vai juntar com essa atividade aqui e anexar o trabalho, tá? Então, essa atividade, nós só vamos fazer a correção dela. O 6º A, nós só vamos fazer a correção sexta-feira, que só é uma aula. O 6º B, também só sexta-feira, porque só é uma aula. Então, até lá, você vai responder as questões que você entendeu, tá? Você dá a resposta, lê mais 3 ou 4 vezes o texto, responde aquelas que você entendeu e envia. Não é melhor não enviar, deixe para enviar quando estiver todas corretas e quando eu passar o outro trabalhinho, tá bom? O outro trabalho que vai envolver aqui a crônica, tá? Então, só na próxima sexta-feira que nós vamos falar de crônica novamente.
amanhã nós teremos a nossa aula online às 13 horas. Isto é, 1h da tarde, né? 13 horas, que 1h da manhã, né? Então, às 13 horas, nós teremos a nossa aula online. Sexto A e sexto B, os dois juntos. Vamos ver se no sexto A só vai aparecer a Ana Clara de novo. É só quem aparece é a Ana Clara. E no sexto B, as mesmas meninas que aparecem. Tá, gente? Os meninos sumiram. Então, esperarei vocês amanhã, às 13 horas, para nós iniciarmos a nossa aula online, que você vai tirar suas dúvidas. Eu vou falar tudo sobre a primeira avaliação, tá? Quem faltar amanhã vai perder a primeira avaliação, porque eu vou falar amanhã a primeira parte, tá? Ela vai dividir-se em partes. Então, a primeira parte eu vou falar amanhã. O que é que vocês vão fazer para ter os pontos de vocês da primeira avaliação, a média de vocês, juntando com as atividades que vocês enviaram, tá? Juntar para você ter a sua média geral da primeira avaliação. Então, quem perder as aulas online amanhã vai perder a primeira avaliação. Porque amanhã eu já vou falar o que é para fazerem a primeira parte do trabalho, ok? Então, até amanhã, se Deus quiser.